Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo. E hoje eu estou aqui para falar mais um pouquinho sobre a minha obra, Jejum de Daniel, esse lançamento da editora Vimaria. E para responder uma pergunta que tem sido recorrente para mim, né? Estelinha, qual é o cardápio do Jejum de Daniel? Como que eu posso fazer esse jejum? Nós temos que levar em conta que o profeta Daniel viveu no ano 570 a.C., num tempo muito diferente do tempo que nós vivemos hoje. E a realidade que ele vivia, ele propôs um jejum parcial, um jejum de delícias que eu vou ler para você, que está aqui no meu livro, né? E ele diz assim, é Daniel 10, de 2 a 3. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Não provei alimento delicado algum, não passou em minha boca nem carne, nem vinho, não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, aqui ele explica, né, que ele fez um jejum parcial tirando a carne, né? Ele fez um jejum das delícias, tirando o vinho e tirando também o perfume. E ele fez isso durante essas 3 semanas. Aqui no livro eu faço uma explicaçãozinha de como você pode fazer esse jejum. Por quê? Ele tem que estar de acordo com a sua realidade, né? Com a realidade de cada um de nós. Por exemplo, se eu sou vegano, o que me adianta fazer um jejum de não comer carne? Não vai fazer sentido nenhum. Se eu não consumo bebida alcoólica, não adianta nada para mim fazer um jejum de vinho, né? Então eu preciso me adequar ao jejum de acordo com a realidade que eu vivo. E pensar que o jejum ele precisa fazer suar a sua alma, né? Tem que ser um sacrifício, senão não faz sentido nenhum. E o jejum das delícias, que a primeiro momento você pode pensar que vou tirar doce, né? As guloseimas, coisas boas que a gente, né? Que a gente tem aquela vontade de comer, mas também no nosso tempo, aonde o consumismo é muito grande, né? Não só na aquisição de bens, mas também no consumo de séries, de rede social, né, de bisbilhotar a vida do outro. E a gente pode, nesse sentido, oferecer a Deus uma abstinência, né? Não vou assistir série nesse período. No lugar da série, eu vou ler um livro espiritual, né, de A Vida de um Santo, ou um outro livro qualquer, mas que faça crescer a sua espiritualidade, né? Ao invés de ficar tanto tempo na rede social, eu vou me aplicar à leitura diária da Bíblia, né? Vou ler os 150 salmos, ou vou pegar um evangelho e vou lê-lo inteiro durante o período do jejum. E ainda, que é uma sugestão que eu acho muito boa e que durante muito tempo da minha vida eu fiz essa leitura orante, que é pegar a liturgia diária. Então, ler a primeira leitura, ler o salmo, ler o evangelho, tentar fazer uma união dos 3, tentar compreender aquilo que a igreja nos propõe nessa liturgia diária, porque o mundo inteiro, todas as igrejas estão lendo a mesma passagem, né? Durante todas as missas celebradas no mundo inteiro. Então, uma vez que você também se coloca nesse propósito, você está unido, né, nessa universalidade da igreja e unidade também. Também você pode, né, a gente como mulher, com tanta vaidade, né, eu já vi testemunho de mulheres que deixaram de usar maquiagem, deixaram de usar brinco, anel, colar, né, deixaram de comprar coisas para si, né, consumir, enfim. Você vai saber, né, apresentar a Deus a sua realidade e pedir que o Espírito Santo conduza você à melhor forma de fazer esse sacrifício, que ele seja frutuoso na sua vida, né? Também você pode, a mulher também pode deixar de usar esmalte, por exemplo, né? E muitas outras coisas que você pode ir oferecendo a Deus nesse período. Lembrando que o jejum ele tem um fim específico, né? O livro propõe que você
assuma a posição do discípulo amado. E o discípulo amado é aquele que está com o ouvido encostado no coração de Jesus, que faz as perguntas ao nosso Senhor e obtém deles a resposta que você precisa para a sua vida. Então é um período tão forte de oração que você não pode deixar passar, né? E se você se propõe a fazer, tentar de fato viver essa experiência. As pessoas às vezes perguntam um tempo de se fazer o jejum. Estelinha, tem um tempo certo para fazer o jejum? Não tem um tempo certo. É óbvio que se você fizer num tempo do Advento, ou na Quaresma de São Miguel Arcanjo, né? São períodos que a igreja propõe um período forte de oração, onde a igreja toda está se preparando para esse tempo, né? Do Natal, ou da Páscoa, né? Ou da Quaresma de São Miguel. Mas você pode fazer a qualquer momento que você queira, né? Que você esteja precisando ouvir essa voz de Deus na sua vida, que você esteja necessitada de um direcionamento, que você esteja precisando dessa luz, né? Que a oração, aliada ao jejum, traz na nossa vida, né? Como eu já disse na outra postagem, né? Eu já fiz a experiência muitas vezes, do jejum de Daniel, e realmente é um tempo em que você consegue ouvir a voz do Senhor, né? Através da palavra, através de uma palestra, através de alguém que vem te dar um livro, enfim, Deus vem e de alguma forma faz chegar ao seu coração, ao seu entendimento, a vontade dele para a sua vida, né? Então, nós estamos aí iniciando o tempo do Advento. Olha que período lindo para você começar a fazer o seu jejum, para você fazer a experiência, se preparar para a vinda do nosso Senhor com o coração mais aliviado, né? De tanta informação, de tanto consumismo, né? Que o tempo de hoje coloca na nossa vida e que nos faz perder muito tempo com bobagens, né? E nós podemos oferecer esse tempo tão especial para crescer espiritualmente, para crescer na intimidade com Deus, né? E então é isso. Dentro do livro também você vai encontrar essas explicações, né? Você vai também encontrar as passagens bíblicas, as palavras, né? Os jejuns que foram feitos dentro da palavra de Deus, alguns santos que testemunham também, né? Então isso vai te ajudar a esclarecer qual é o jejum que você precisa fazer. Tem um testemunho de uma mocinha que, como ela ama arroz e feijão, ela tirou arroz e feijão. Esse foi o jejum dela, durante todo esse período ela tirou arroz e feijão, e para ela foi um sacrifício muito grande. Tirar o café, então, se você não bebe, se você não se alimenta de carne, se isso não faz sentido nenhum para você, oferece a Deus aquilo que faz suar a sua alma. Viu? Faz a experiência e converte esse tempo de abstinência em uma ação concreta, né? Que a gente precisa fazer isso, né? Ou auxiliando a sua paróquia, né? Ou transformando isso em cesta básica, ou ajudando de alguma forma no seu tempo, né? Visitando um doente, né? Visitando a sua avó, por exemplo, né? Dando um pouco do seu tempo para exercer o amor. Isso também faz parte do jejum, né? A gente não ficar tão focado em si mesmo, né? E tentar se abrir a essa ação de Deus na nossa vida para o outro, né? Ser um canal do amor de Deus para o outro, tá bom? O mais importante que você precisa ter em mente é que o jejum de Daniel é um tempo de oração. É sobre um tempo de oração. Não é tanto aquilo que um deixa de comer o outro, né? Porque cada um tem a sua realidade, tem a sua saúde, tem a sua condição de vida e vai oferecer de fato aquilo que realmente faz sentido, né? Que é sofrimento. Então não é tanto o que Daniel fez, deixou de comer ou comeu, mas mais é o tempo mesmo, as 3 semanas que você vai dedicar a um tempo de jejum e de oração e de busca constante para ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Vamos em frente que atrás vem gente. Um beijo
Coragem aí, força. Eu lembro a primeira vez que eu fiz o jejum, né? Como eu fiquei receosa do compromisso que eu estava assumindo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? E aí eu apresentei a Nossa Senhora e ela disse, minha filha, nada de medo, não precisa de medo. Basta você oferecer a Deus a sua intenção, que Ele mesmo te dará força para você cumprir, porque é do desejo dele falar ao seu coração. Viu? Então, força aí, coragem, aproveita esse tempo do advento, adquire o livro no site da Editora Ave Maria, numa livraria aí próxima de você e se aventure nessa experiência maravilhosa, viu? De estar pertinho de Deus através do seu propósito, tá bom? Vamos terminar com uma salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus abençoe.